Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Gouveia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 erros que um corretor de imóveis não pode cometer. Por quê? Porque isso pode proporcionar a ele a perda do cliente e, consequentemente, a perda de dinheiro. Ou ele e a imobiliária, é claro, né? Então, pessoal, o primeiro erro é ele não falar a verdade ao cliente. Ele sempre tem que dizer a verdade ao cliente. Ele tem que sempre antecipar as objeções. Por quê? Porque isso demonstra que o corretor está ali para ajudar, para auxiliar o cliente. Isso demonstra credibilidade. Ou seja, se o imóvel tiver um excesso de insolação, problema de sol da tarde em 1 ou 2 quartos, ele já tem que até adiantar isso. Por exemplo, a rua tem um problema de alagamento, ele já tem que falar, ele já tem que adiantar isso aí, tá bom? O segundo erro é ele não conhecer bem o imóvel que ele está mostrando. Ele tem que conhecer muito bem. Outra coisa, ele precisa ter bons conhecimentos sobre a construção civil e sobre os materiais de construção. Ele tem que conhecer, às vezes ele vai numa loja, pesquisa, procura conhecer as novidades, que isso é bom. Por exemplo, um plafond de uma arandela, ele precisa saber a diferença, ele precisa saber a diferença de por exemplo, um porcelanato acetinado, de um porcelanato polido, por exemplo. Ele precisa saber, ele tem que ter boas noções dos materiais de construção, tá? As madeiras, tipos de madeira, por exemplo, uma madeira de primeira linha, de segunda linha, não precisa dominar, ele precisa ter boas noções, isso é muito importante, tá bom? Para até auxiliar o cliente na venda, né? No que o cliente pode precisar. Outra coisa, pessoal, ele não conhecer a região. Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Ele precisa conhecer muito bem a região. Ele tem que dominar aquela região, como eu já havia dito no outro vídeo. O ideal é ele nichar 2, 3 bairros no máximo e conhecer. Por exemplo, o cliente perguntar: vocês aqui no bairro tem alguma farmácia, por exemplo, uma farmácia 24 horas? Não tem. Tem em tal lugar. Agora, em outro bairro, aqui a farmácia próximo, aqui tem uma farmácia que fecha, por exemplo, às 11 horas da noite, outra aqui bem próximo aqui fecha às 9. Ele tem que conhecer muito bem, muito bem. Por exemplo, barbearia, onde tem uma barbearia boa, assim, que você pode, eu comprando aqui o imóvel, a gente fechando negócio, não tem uma boa barbearia aqui, tem ali, tem assado, uma lavação para carros, onde tem, ele saber onde estão os principais comércios e as prestações de serviço, lojas de prestações de serviço, ele precisa ter esse conhecimento, é muito importante para demonstrar credibilidade, tá bom? E outra coisa, pessoal, é que isso aí é fundamental. Ele tem que ter o conhecimento sobre a legislação. Ele precisa conhecer. Não precisa saber como um advogado, mas ele precisa ter bons conhecimentos. Por exemplo, um corretor de imóveis, não conhecer bem, por exemplo, as arras penitenciais, a diferença de arras penitenciais para as arras confirmatórias. Ele, por exemplo, vai trabalhar com a locação, ele tem que saber a diferença, por exemplo, do artigo 46 da Lei do Inquilinato para o artigo 47, que eu vejo aí contratos imobiliários, imobiliárias boas, eles fazendo contratos residenciais por 1 ano. Isso é totalmente, vamos dizer assim, inaceitável. Tá? Por quê? Porque a pessoa fazendo um contrato anual, contrato residencial, ele não vai ter amparo do artigo 46, ele vai cair no artigo 9º Então, pessoal, então isso aí são quatro coisas, são 4 fatores aí que ele precisa conhecer muito bem. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, aí dá um like e se inscreva no canal, tá bom? Um forte abraço e tudo de bom. Aquele abraço. Tchau, tchau.